Ok. Oi, gente. Bom, aqui é a vereadora Sabrina Garcês e hoje eu estou aqui nessa live do nosso Dedo de Prosa com o doutor Rafael. Obrigada, viu, doutor, pela presença. Rafael Rocha, para falar sobre o nosso post que eu estava passando, o doutor Rafael no Jardim América no sábado, e vi aquela mega estrutura da polícia montada, os servidores da fazenda do estado ali, aquela maquininha que capta o IPVA, né, que só para o carro que está com o IPVA atrasado. E aí eu fiz o desabafo nas redes sociais e gerou uma comoção, na verdade, as pessoas querendo saber mais um pouco. Eu entrei na internet para entender um pouco mais e encontrei vários artigos do senhor, várias falas, essa tese que você já tem defendido aí. E eu queria que você explicasse para a gente, baseado no que você já defendeu. Você disse que já tem uma ação protocolada na Justiça, está aguardando o recurso agora do STJ se manifestar, né? Isso. Mas queria que o senhor explicasse toda essa dinâmica, por que entende-se que é proibido fazer essa apreensão por conta do IPVA, que você ficasse à vontade e pudesse explicar para a gente. Tá bom. Boa noite, vereadora Sabrina Garcês, aos nossos colaboradores aqui também e também aos nossos telespectadores. Nós agradecemos aí a audiência de vocês. Estou aqui para prestar alguns esclarecimentos jurídicos sobre essa questão que a gente já trabalha há muito tempo, né? Desde 2016 que eu venho fazendo artigos, fazendo vídeos e, como você bem disse, eu cheguei a protocolar uma ação popular em desfavor do Estado de Goiás, porque o cidadão pode fazer isso, né? E eu, como cidadão, protocolei uma ação contra o Estado de Goiás, denunciando esse abuso de autoridade, essa ilegalidade e a inconstitucionalidade dessa prática que eles realizam aqui e também em outros estados. Então nós, como você bem disse que viu aí no Jardim América, eles montam aquilo que a gente chama de uma arapuca, né? Arapuca fazendária. A pessoa entra num certo local e não tem como ela sair e já é detectado qual carro é o devedor de IPVA e em virtude disso eles já separam ele e ali começa uma das maiores abusividades e abuso de autoridade, de ilegalidade que eu entendo haver. Por quê? Se você deve, você não pode usar do meio da força para poder receber da pessoa. Tem os meios legais para que sejam feito isso, né? E ali coloca a polícia para prender, e quem pode ir contra a polícia? Viraria uma guerra civil, né? Então acaba que você tem que descer do seu veículo, entregar, independente se você estava indo para o trabalho, lazer, ou levando alguém para o hospital, como tem inúmeros casos de pessoas que estavam vindo da igreja à noite, ou indo para o hospital, levaram um parente enfermo, e foi parado por uma dessas arapucas fazendárias, e teve que ali entregar o veículo e ser humilhado na frente das pessoas, por causa de uma dívida que é devido. Não estou dizendo que ninguém não tenha que pagar seus impostos e pagá-los em dia, mas a situação das pessoas, e como sempre foi também, não é fácil, né? E aí se tem que receber, que usa o meio legal. Então, de lá para cá, eu até gravei um vídeo que viralizou aí na porta do Detran, falando contra essa questão, que nós vamos falar dos temas aqui, por que nós entendemos que é uma prática ilegal e abusiva. Por quê? Então, em primeiro lugar, porque não se pode usar a questão do confisco para receber de uma pessoa. Então a Constituição, ela veda o confisco. O confisco é como era lá no período medieval. Então o rei mandava buscar os impostos dos camponeses e a pessoa não tinha com o que pagar, entregava o filho, entregava a filha, entregava os porcos, levavam tudo. Isso era um confisco, né? Isso é do período feudal. E hoje que nós vivemos aí naquilo que hipocritamente agora é o Estado de Direito, né? Porque se eu estou no Estado de Direito, como que o governador pode usar a polícia para tomar um bem que é meu? Isso não é confisco? Se não for, eu não entendo nada de direito, pelo amor de Deus. Na verdade é um abuso, total abuso de autoridade mesmo. Ele me cerca e fala o seguinte: olha, você tem 2 horas para pagar, eu vou levar seu veículo. E a pessoa vai arrumar dinheiro em 2 horas aonde? Não é? E se for no final da tarde, se é à noite... Não, fim de semana, sábado. Fim de semana, pelo amor de Deus, isso é um absurdo que o governo faz de usar a força policial para coagir a pessoa e fazer de forma coercitiva, porque existem os meios legais para
coercitivos de receber, que é uma execução fiscal, por exemplo, né? Então, ele vem e confisca seu bem. E ele é levado para o pátio, você passa a dever o guincho, as diárias do pátio, e o seu veículo lá, em 2 meses, será leiloado se você não conseguir pagar. E aí, se ele conseguir pagar o leilão, conseguir pagar o débito, ele deveria te devolver. E você vai ter que entrar com um processo para receber o que passou. Aí você não pode ir lá e tomar do Detran, não. Você tem que entrar com um processo. E olha lá se você vai receber. E se não der para pagar o seu débito, aí o Estado pode entrar com uma ação contra você. Aí seria uma ação mesmo, né? Então, assim, nós vivemos um descalabro, que é o que acontece aqui em Goiás. É um absurdo o governador fazer uma coisa dessa. Eu não estou aqui em ato político de maneira alguma. Não estou aqui fazendo partidarismo. Mas eu penso que, porque esse governo atual faz isso, o governo passado fazia isso também, é uma questão de direito. Quer receber do cidadão? Use o meio legal. Porque se o cidadão tem alguma coisa para receber do Estado, ele entra na justiça e ele demora anos para receber do Estado, por causa de RPV, por causa de precatório. Quem entende disso sabe como é que funciona. Agora o Estado tem para receber do cidadão, o que ele faz? Ele vem e toma as coisas dele. E se as pessoas abaixarem a cabeça agora, por causa disso, sabe o que vai acontecer? Daqui uns dias você atrasa seu IPTU, o prefeito vai entrar lá e vai te expulsar do seu apartamento, da sua casa, e só vai deixar você voltar o dia que você pagar. É a mesma coisa. É a mesma coisa, é confiscar seu bem. Entrar lá na sua empresa e baixar a porta porque detectou lá que você não pagou o imposto e essa loja não pode funcionar e fecha ela toda agora, o comércio. Então isso é o confisco. Ou entra lá e pega toda a mercadoria e fala, quando você pagar o imposto, eu te devolvo ela. Entendeu? Então, em primeiro lugar. Segundo, por causa da dignidade da pessoa humana. Uma pessoa é parada no trânsito, tem que descer com a família inteira, muitas vezes idosos, parados na chuva, no sol, à noite, de manhã, de tarde, não tem horário. E aí se vire para pagar, porque agora o seu veículo vai embora. Olha a humilhação, todo mundo te vendo naquela situação, não é? Sua família sendo humilhada. Às vezes as pessoas estão dirigindo aí, estão tranquilas, com qualquer roupa, né, dentro do carro. Sim. As mulheres, e elas são obrigadas a descer do carro, às vezes com a roupa mais curta do que ela usualmente faria, e ficar ali na frente dos policiais e de toda a população, vendo aquela vergonha ali que ela está passando. Então a dignidade da pessoa humana é atingida. E a questão também, principalmente, do devido processo legal. Porque, por exemplo, se alguém tem para receber de mim alguma coisa, ele não pode chegar com uma arma e obrigá-lo a pagá-lo. Ele vai entrar com uma ação. Aí a justiça vem e vai me intimar. Eu vou lá apresentar minha defesa, porque às vezes é excessivo. Quem diz que todos os valores aí estão corretos dessas multas? E se houver recurso de multa? Por exemplo, você entra com recurso de multa lá e a pessoa está recorrendo dela e não recebe o licenciamento por causa disso, do veículo. Então tem vários fatores a serem considerados, que aqui não dá tempo da gente falar todos, mas teriam para ser considerados. E aí eu tenho um processo para eu me defender, para eu apresentar minha defesa, para eu dizer o que está acontecendo de errado. Onerosidade excessiva, não poderia ter um prazo para pagar, algum recurso que eu apresentaria. Mas não, ele chega e põe uma arma em você e toma o seu bem, como se você fosse espoliado ali na frente das pessoas. Isso é devido processo legal que a Constituição apresenta para a gente? De maneira alguma. As pessoas nem têm a oportunidade de se defender, pelo contrário, elas são constrangidas, pegas ali de uma forma vergonhosa e humilhante. E eu, sinceramente, o governo não devia de fazer isso. E ele faz isso dizendo que é por causa de licenciamento, e não é. Isso é feito, vereadora, exatamente para coagir a pessoa a pagar o dinheiro. Explica para a gente essa questão do licenciamento. Ah, sim, vamos entrar nessa questão aí. O que acontece? O artigo 130 do Código de Trânsito Brasileiro, você vai pegar do 128 até o 131, vai tratar dessa questão, que para emitir o licenciamento não pode haver dívidas de multas, dívidas ambientais inclusive, ou multas ambientais ocasionadas por aquele veículo, IPVA, qualquer outra coisa que haja de restrição financeira sobre aquele bem, não será emitido o licenciamento para ela se não tiver pago. Então ele está atrelado. Não tem como você pagar o IPVA, não pagar o IPVA e pagar o licenciamento, porque você paga licenciamento, IPVA, se houver multas também, né? E o DPVAT.
E se a pessoa, por exemplo, por que ela é parada e removido o veículo dela? Por causa do licenciamento que não veio. Ainda que ela tenha pago ele, mas não pagou o IPVA. Não é porque você não pagou o IPVA, é porque você não pagou alguma coisa que estava lá. Estava embutido. Estava embutido. Por exemplo, pode ser uma multa de trânsito. Então você tem uma multa de trânsito lá, trancamento de rua, R$5.000. Seu veículo, documento completo dele lá, licenciamento, IPVA e IPVA, fica em 800. Sua dívida lá é 5.800. Se você não pagar aquela multa lá, você não vai pegar o seu licenciamento. E aí, essa já é uma estratagema já do legislador, na época que fez isso, para que a pessoa não pudesse pegar o licenciamento. E com base no licenciamento, porque o veículo não estar licenciado é o que dá o direito dele ser removido ao pátio. Mas eles usam isso não é porque eles estão preocupados com o licenciamento. Porque o que é o licenciamento? É verificar se o veículo está em boas condições, de pneus, de lataria, de motor, essas coisas. Isso é licenciamento. O governo não está preocupado se os veículos que estão rodando estão em segurança ou colocando a via pública em segurança. A única preocupação nessa apreensão é de receber o IPVA. Até porque o licenciamento proporcionalmente é muito menor do que o IPVA. É muito menor. O licenciamento é uma das coisas mais baratas, tirando o DPVAT, é um dos mais baratos. E se os veículos têm mais de 10 anos, fica quase de graça uma coisa dessa. Mas eles vinculam tudo e o STF, sobre essa questão de vincular os valores, já disse que é correto. Isso é correto. Agora, com relação a apreender o veículo por causa dos outros tributos, não. E é isso que nós estamos discutindo, né? Então, tem ações aqui em Goiás, uma delas é a minha, outra da OAB. Tem ações no Rio de Janeiro, na Bahia, que vai chegar lá e vai causar repercussão geral, que é um novo instituto que tem do Código de Processo Civil, para que o STF dê uma decisão que venha a valer para todos. E nesse caso, o STF já tem súmulas, onde ele diz que é proibido apreender a mercadoria ou produto por não pagamento de impostos. Já existe então? Já existe esse entendimento, são 3 súmulas do STF, são jurisprudências a rodo lá no STF, e ele teria que mudar todo o entendimento, inclusive súmula, porque súmula é obrigatório cumprir. É vinculante. Ela vincula. Então, até ele vai ter que mudar todos os posicionamentos para poder aceitar que isso seja feito. Então, se hoje você, comerciante, está transportando uma mercadoria e passa lá no posto da Polícia Federal ou da Polícia Estadual e verifica-se, lá da Cefaz, e verifica-se que você não pagou o imposto, eles te aplicam a multa, que é 100% do valor do que você deve 10 mil, a multa é 10 mil. Mas você sai com a mercadoria, você só identifica o devedor solidário, que pode ser o proprietário, pode ser o motorista, ou quem estiver no veículo transportando aquela mercadoria. Mas libera-se essa mercadoria. Então, se o STF tem esse entendimento, é claro que ele vai se opor à apreensão do veículo por causa de atraso em tributos, inclusive o licenciamento. Então, o licenciamento é para verificar se o veículo está em condições de rodar. É isso. Agora, o governo está preocupado com isso não. O governo está preocupado de arrecadar. E eu vou dizer uma coisa para você. É claro que é uma receita para o Estado isso. Mas, gente, não justifica. Não é? Não justifica. Massacrar o cidadão, aquela pessoa que contribui com o Estado. Né? Ele é Exatamente. contribuinte, né? Porque ele contribui financeiramente na construção do Estado. Né? Exato. Ele está ali pagando para poder rodar com uma coisa que é dele. Que na verdade vira um aluguel, a gente não é proprietário mesmo, né? Eu sei que a Constituição ela não dá propriedade absoluta de nada para ninguém. Tá? A propriedade da terra, ninguém é dono absoluto de alguma coisa. Ela é para ser usada como uma função social que ela foi destinada. Mas na verdade você vê que você está alugando uma coisa. Você vai ali na concessionária, compra um carro, paga ele, e aí para você rodar você tem que estar em dias com os impostos. E se você não paga algum imposto, o Estado vem e te toma aquele veículo que você comprou. É uma ofensa também ao princípio da propriedade. Porque conquanto ela não seja absoluta, também não é tão relativizada nesse ponto. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Assim, nós não estamos aqui numa política partidária. A senhora é vereadora, né? A gente não está fazendo política da nossa parte aqui, política partidária. Mas é de forma política que tem que se levantar para poder vencer. Porque vamos para o judiciário. O que os juízes estão achando? Um tem uma posição, outro tem outra. É assim o judiciário.
Vocês não veem o STF toda hora muda de ideia com relação ao tema? Então precisa da política, né? Exercer o seu poder, como eu já disse aqui para a vereadora. Há um projeto de lei na Câmara Federal, porque são eles que decidem sobre isso. Eu não posso apresentar projeto de lei, deputado estadual não pode apresentar projeto de lei, só deputado federal. Para mudar isso, para deixar proibido expressamente, só deputado federal. Exatamente, porque a competência para lidar com o trânsito é federal. Então não é um vereador que vai mudar isso, não é um deputado estadual que vai mudar isso, mas a força deles aqui, junto com aqueles que são competentes, que é o deputado federal, o senador, vai mudar essa situação. E aqui, gente, como eu disse, não é uma coisa que vai mudar o país se todo mundo colocar em dias hoje o IPVA, não. Não é uma coisa que vai mudar a história, vai tornar o Estado rico por causa disso, não. Nem mais rico, nem mais pobre. E nem mais pobre, não é isso que é a diferença. Ora, o outro governo também tomava de todo mundo os veículos aí, mas liberava empresas gigantescas como a JBS de 1 bilhão de impostos. Por que não cobrou deles lá? Aquilo ali sim faz a diferença num estado como esse nosso aqui, ó. Perfeito. Temos interações? Não, o pessoal tá dando oi. Oi, todo Isabela, mundo tá gostando, né? Dodô, o Aguinaldo, o João, o Igor. E deixa eu te perguntar outra coisa, doutor. Muitas pessoas falam o seguinte: eu pago meu IPVA e tá cheio de buraco na rua. Existe essa vinculação? Não existe? Como que é? Então não existe essa vinculação, porque o Estado ele pode gerar a partir de outras rendas, né, o cuidado, e também a questão municipal, porque o IPVA não é do município, ele é do Estado. E principalmente a questão municipal. É claro que o Estado faz emendas orçamentárias para o município, né? O governo federal também faz isso, então não está vinculado diretamente. É meio que um senso comum, né? As pessoas entenderem, pensarem, eu pago isso. Por exemplo, a CID da gasolina paga isso também, né? Então tem outras fontes de renda para isso. E aí nós vemos aí os governos fazendo tanta coisa, às vezes, que não é tão necessária assim, e outras que são, como é o caso, porque a gente vai vinculando, né? Eu passei meu carro ali no buraco, aí estraga lá a mola do carro. Pensa, poxa, eu pago imposto e está aqui, pago imposto em cima do carro e está aqui o meu veículo quebrado. Sendo depredado praticamente. Não é mesmo? Depredado, a cidade esburacada, uma capital linda como Goiânia, esburacada. Né? E você vai para o interior também está do mesmo jeito, né? As pessoas aí deixando o asfalto de qualquer jeito. A empresa de a Saniago vai aí, conserta lá um problema lá no esgoto e larga lá o buraco a céu aberto, como estava na porta da minha casa ali no Crimeia Leste, por dias desse jeito. Então assim, tem que cuidar de qualquer forma, né? De uma forma melhor e não pensar somente nessa questão. Por exemplo, imagine nós aqui indo lá na prefeitura ou no estado, tomar as coisas dele para poder construir o asfalto, né? Eu não aceitaria. Agora, se eu devo o imposto, ele vem para cima de mim e me toma dessa forma, né? Doutor, mas então o que a gente pode entender é que realmente existe uma prática abusiva do Estado. É uma prática, na nossa opinião, e de muitos outros, porque veja que a OAB-GO entrou com essa ação aqui, a OAB da Paraíba também, a OAB da Bahia também entrou com isso, o Ministério Público em alguns lugares também. Então não é um entendimento meu, de um artigo que eu escrevi, de um vídeo que eu fiz, é um entendimento geral. E baseado também já numa súmula que fala da proibição do confisco. Exatamente, 3 súmulas que tratam disso do STF. Então a gente está falando de inconstitucionalidade da prática, ilegalidade da prática, abuso de autoridade, porque agora tem a nova lei de abuso de autoridade que ampliou o leque do que é abuso de autoridade. Se a pessoa protocola uma ação indenizatória, porque nesse caso o que ela faria, né? É uma ação indenizatória em desfavor do Estado, para que ela seja ressarcida, na nossa opinião, dos danos morais e materiais que ela sofreu ali. Porque tem muita gente que, como ele diz, pegou seu carro aqui, é o guincho que você paga, é o pátio, os dias que ele fica lá. Então, depois de uma semana, você já tem uma dívida maior. Isso é um dano material. E lucro cessante. Imagine, por exemplo, que alguém trabalha no veículo aí de Uber. Está atrasado,
ele consegue fazer R$150, R$100 por dia. Esse veículo foi apreendido, ficou lá parado 10 dias, R$1.000 de prejuízo que ele tomou. Então, nesse caso, na nossa opinião, o Estado deveria de indenizar essas pessoas por causa dessa prática. E agora, com a nova lei de abuso de autoridade, que ela ampliou o leque do que é um abuso da administração, né? Então tem várias coisas agora que acontecem, para mim também se encaixa nisso. Porque eu vir e tomar o bem de alguém para que ele pague um tributo, ora, se não é abuso, eu não sei o que é. Acho que vocês acabaram de responder a interação aqui do Lima, que ele falou justamente, mas é possível parar com esse abuso, né, que o Estado comete? Então, o que acontece? Como eu estava dizendo para você, tem um PL, um projeto de lei na Câmara dos Deputados. Federal. Que é a Assembleia Legislativa. Né? Lá é a Câmara dos Deputados. Foi aprovada por unanimidade na primeira apresentação. E agora, o último movimento da lei, eu até conferi lá antes de vir para cá, do projeto de lei, foi 27 de outubro do ano passado. E o trâmite legal é bem complexo mesmo, na minha opinião, ela está adiantada. E aí, agora, esse ano, ela pode ir para a votação final, tanto da Câmara quanto também do Senado, para aprovar essa questão e proibir a apreensão de veículos em virtude do atraso em pagamento de tributos. E essa palavra que foi utilizada lá pelo legislador é muito boa, porque ela vai englobar multa, taxa. Porque o IPVA é um imposto. O IPVA é imposto. Abarca outras formas de pagamento. Exatamente. Tem as taxas. Uma multa, por exemplo, não é imposto. Ela tem essa outra classificação. E uma taxa também não é imposto, ela tem outra classificação. E uma vez que você diz tributo, você abarcou todas elas. Então essa é uma das formas. E outra forma seria a própria proibição aqui do Tribunal de Justiça. Porque se o Tribunal de Justiça mantém a liminar aqui, de todos nós que protocolamos a ação contra o Estado, ação pública, a minha foi a ação popular, que ela quando vê um desmando, o cidadão pode protocolar uma dessa. A da OAB, que é uma ação civil pública, que é uma outra natureza, mas trata da mesma situação, eles ganharam a liminar aqui na Vara da Fazenda. Quando chegou no tribunal, ele não manteve, ele cassou a liminar. Aí foi para o STJ. Mas se o Tribunal de Justiça também confirma esse entendimento, ora, está proibido o Estado de fazer isso, porque ele tem que cumprir a ordem judicial, até que seja julgado o mérito da ação. Então nós temos isso. E daí o que acontece? O cidadão tem que se levantar contra isso. Tem que cobrar aí quem é a base de um deputado federal, a votação desse PL. Quem é a base aí, também de um senador, a votação desse PL. Para proibir mesmo, para não ter, sabe, essas interpretações. Aqui em Goiás você tem uma interpretação, Minas você tem outra, na Bahia você tem outra. Né? Unificar a questão, porque aí o Estado não pode fazer isso. Porque qual que é o meio legal? O meio legal é o seguinte: o Estado entra com uma ação chamada execução fiscal contra mim, porque eu não paguei. Ele pode protestar meu nome, colocar meu nome no SPC Serasa, impedir que eu contrate com o Estado. Depois, se ele vencer a ação, ele pode usar um sistema que a Justiça usa, chamado Bacenjude, que é um sistema que pega qualquer aplicação financeira da pessoa, conta corrente, conta poupança, até 40 salários mínimos, aplicação em bolsa de valores, previdência privada. Onde a pessoa tiver dinheiro, ele pega. E vai lá e pega o dinheiro, porque aí já passou o processo. Aí um juiz já verificou se eu estava devendo ou não. Aí eu tive a oportunidade de apresentar minha defesa ou não. E tive a oportunidade, inclusive, de pagar. Porque, veja bem, a pessoa está em atraso. O Detran não está nem com ela, não. Aí o que acontece? Ela vai, às vezes até a pessoa lembra, vereadora, às vezes a gente esquece até de pagar a conta. Isso é normal. Pode falar, mas é desleixado, esqueceu de pagar com gente. Um dia, se atrasar um dia, você cai nisso. Então, se o seu pagamento é dia 23 do imposto, e você não pagou no dia 23, amanhã você está rodando... Dia 23 foi uma sexta, você só consegue pagar na segunda, dia 25. E aí? Sábado e domingo você está correndo risco. Correndo risco, você não pode sair na rua com o seu carro. Entendeu? Então, baseado nisso, por exemplo, se eu sou executado na justiça, a lei me permite chegar lá e pagar 30% de entrada e o restante em 6 vezes. Isso é a lei. E aí o que acontece? A pessoa então é executada, tem a oportunidade, inclusive, de pagar.
Chegou lá para mim uma intimação de uma execução fiscal, eu vou lá e pago. Porque talvez até eu não sabia quantos empresários que nós advogamos que não tinham noção de um problema que estava acontecendo lá de não pagamento de tributo. E aí eu tenho a oportunidade, inclusive, de pagar. Agora, por exemplo, eu sou fechado pela polícia, gente armada, para me tomar meu veículo. Ora, Não, isso você está tem mais que pagar lá na hora, né? pagar na hora ou seu carro vai embora. E depois que vai para o Detran, aí você vai ver a burocracia para pegar esse carro lá de volta. Aí você vai ver a luta que é. Chega lá no Detran qualquer dia, e esse é um outro problema que o cidadão também tem que se preocupar. Vai lá no Detran, tem 500 pessoas lá. 500 pessoas para serem atendidas. Sabe? O site do Detran é ruim, é bagunçado. O site do Detran Goiás não é funcional, você não resolve as coisas. O VaptVupt é lotado e lá no Detran é pior ainda. Não é VaptVupt mais, né? Porque tá bem lentinho. Não é mesmo? Então, por exemplo, eu só tenho um horário de almoço para ir lá resolver. Chega lá, tem 170 pessoas. Esse dia eu fui lá pegar uma senha, tinha 170 pessoas na minha frente. Eu fui embora às 8 da manhã, voltei lá às 3 horas, às 15 horas da tarde, ainda faltava 4 para chegar na minha senha. Agora você imagina as pessoas que ficam lá. É um absurdo o que está acontecendo no Detran de Goiás. Tem que observar essa questão aí também. Sabrina, retoma o tema para quem está chegando na live agora, retoma o tema. Gente, só para explicar, eu tô com o Dr. Rafael, a gente está falando aqui em relação àquele post que eu fiz, aquele posicionamento, a respeito do que o governo do estado tem feito em relação à apreensão de carro por dívidas de IPVA. A gente fez um debate, teve muitos comentários, muita gente perguntando se podia, se não podia, porque no meu entender também é ilegal, é um ato arbitrário, é um ato de violência do Estado contra o cidadão. Isso chegou para mim, doutor, porque eu tive uma prima que estava com IPVA atrasado de 1 ano, aí ela parcelou esse IPVA em 4 vezes, foi parada na Blitz e aí, mesmo com o pagamento das parcelas em dia, ela teve o carro apreendido e só conseguiu levar o carro quando ela pagou as parcelas restantes. Então, se ela já tinha parcelado, já tinha feito um cronograma de pagamento, e se a pessoa parcelou, é porque ela não tinha condições de pagar a vista. Exatamente. E aí ela teve que aí não podia pagar via Bankline, porque sábado não cai na hora. Tinha que pagar lá na hora. Aí teve que arrumar dinheiro emprestado. Ela é mãe de 3 filhos, tem que levar a menina na escola, trabalha, estuda. Como que ela fica sem carro no sábado? Igual ela foi apreendido esse carro dela. E a partir disso, eu comecei a observar algumas movimentações, principalmente dia de sábado. A Blitz já amanhece pronta na cidade, em alguns pontos da cidade de Goiânia. E aí, pesquisando, encontrei o Dr. Rafael, que já tem trabalhado nisso, tem defendido isso há vários anos. Ele explicou aqui pra gente que ele já tem uma ação protocolada, o AB também, e tem esse PL, inclusive, doutor Rafael, eu irei fazer uma peregrinação lá em Brasília, com os deputados federais, com os senadores de Goiás, para pegar a assinatura deles e o compromisso deles em relação a esse PL, até para ver se eles podem dar uma adiantada lá, né? Exatamente. E você como vereadora, e aí representando seus eleitores que te trouxeram para cá, o que cabe é isso. O que cabe é você ir lá, junto aos deputados, né? Eu te passo o número aqui do projeto de lei, e aí você cobra deles para dar uma resposta, porque você é a voz dos cidadãos que te elegeram, né? Para requerer essa questão, por exemplo, no caso dessa pessoa que pagou, e se o Detran aceitou o parcelamento, ora, e ela está em dias com a parcela, não tem que mudar o contrato que foi feito de uma hora para outra, de forma unilateral e violenta. E eles ainda fazem isso no sábado, porque muita gente que não anda no carro próprio na semana vai sair no sábado. É justamente para pegar mais. Então, gente, veja que o governo não tem preocupação alguma com o cidadão, com licenciamento de veículo. Ele tem a única preocupação de arrecadar. E aí não tem paridade de armas entre o cidadão e a administração pública. Não tem igualdade. Eu vou enfrentar a polícia, a pessoa fala, muitas vezes os telespectadores, os que leem meus artigos, veem meus vídeos, falam assim, se a polícia me parar, o que eu faço? O que eu falo para eles? Eu falo, olha, infelizmente não tem o que fazer. Você vai sacar sua arma contra um policial, vai ser morto. Você vai dizer que não entrega, vai ser preso por resistência. Então, assim, nós somos subjugados. Não, e hoje a polícia também, ela responde a um comando, né? Exatamente. Claro que se o policial também agir com excesso,
basta ir na corregedoria da Polícia Militar ali no setor sul e apresentar sua reclamação contra o policial. Agora, é claro que nós estamos em desvantagem muito grande. Nós estamos numa desvantagem porque a polícia me fecha, eu não tenho o que fazer. Como é que eu vou me defender ali naquele momento? Só resta ou perder o veículo, ou arrumar de alguma forma o dinheiro e sair dali com o veículo. Mas que é um abuso de autoridade, uma ilegalidade, inconstitucionalidade, uma ação arbitrária e desonesta, viu? Sinceramente, o governo não precisa disso para movimentar as contas do Estado, sabe? E está usando de um meio totalmente horrível para poder fazer o cidadão pagar aquilo que ele deve. Porque ninguém aqui está defendendo não pagar impostos. Ora, de maneira alguma. Porque alguns às vezes falam, mas você está dizendo que a pessoa não tem que pagar os impostos dela? Pelo contrário, tem que pagar e pagar em dia. Agora, se não for possível fazer o pagamento dele, e pagamento em dia, porque também a administração não anda em dia com as pessoas. É o caso que estamos falando aí de ruas esburacadas, má prestação daqueles que são concessionários, como essa Enel, que é outro, merece aqui também uma live da parte de vocês, porque é uma empresa também que presta um péssimo serviço aqui no estado de Goiás. A própria arrecada muito dinheiro, energia extremamente cara depois da Enel e um péssimo serviço. Então, se o Estado permite essas concessionárias ruins, ora, e não está em dias com o cidadão também. Então, o governo tinha que pôr a mão na consciência e pensar, olha, não é isso que vai mudar o caixa. Como eu disse, é esse governo, é o governo passado, não estamos fazendo política contra a pessoa do governador, mas tem que ver o que é importante. O governo passado, por exemplo, deu isenção de 1 bi aí para a JBS, mas estava aí tomando carro de pessoas simples aí, ó, veículo que não vale nem 6 mil reais, não é? São esses que vão pagar a dívida do Estado? Claro que não. Empresas grandes aí recebendo isenção, é para cima deles que tem que ir, porque eles têm o dinheiro para isso. O Sullivan está falando aqui, governo gastando com esses carros cheios de câmeras para forçar o cidadão a pagar, só está arrecadando e muito. É isso aí, Sullivan, e essa é a perversidade, porque quando a instituição dá blitz, você pensa, olha, vai fazer uma amostragem, às vezes vai pegar alguém, às vezes tem alguém foragido, mas eles não estão nem preocupados efetivamente com a segurança pública, eles têm um detector que verifica só aquelas placas que estão devedoras. Exatamente. Então, vamos dizer assim, se o bandido andar em dia com o IPVA, ele jamais será pego no blitz do Estado, né? Ele só precisa pagar o IPVA dele. Por que não faz essa blitz aí para pegar bandido? Enquanto isso, o cidadão, o trabalhador é trabalhador, que às vezes precisa daquele veículo, às vezes muitos carros um pouco mais velhos, a gente percebe realmente que é um instrumento de trabalho, aí a polícia para, o governo para arrecadar, né? E você pode observar que são carros populares mesmo. Você não vê Lamborghini nessas blitz, você não vê carros SUVs grandes aí, caminhonetes caras, é claro, Ferraris, né? Porsches, você vê, é Gol, é Uno, é carro mesmo das pessoas simples. Por isso eu digo, mesmo se receber de todos esses IPVAs, não faz diferença no caixa do Estado não. Veja as empresas grandes que estão recebendo isenção. Veja o cabide de emprego que muitas vezes é dado aí para funcionário, inclusive fantasma no Estado. Poderia enxugar essa folha aí e não ter que fazer isso com o cidadão. Agora coloca 60 mil, 50 mil aí, servidores contratados aí para apaniguar os que apoiaram a política, mas vem para cima do cidadão tomar o carro que ele tem para trabalhar. Muitas vezes, hoje muita gente da população é Uber. É motorista de Uber, ou com a moto está fazendo aí também Uber Eats, né? Ou Rap, ou aqueles outros que entregam alimento para as pessoas. Então a pessoa usa o veículo para poder ganhar a manutenção, e graças a Deus que tem isso, porque o desemprego hoje é 14 milhões no Brasil, é muito alto. Então o governo tinha que olhar essas questões, viu? Diminui as secretarias aí, diminui aí os apaniguados, dá uma enxugada aí, porque não precisa espoliar o cidadão pobre, porque o que ele tem não dá para fazer a diferença não. O cara vai lá e paga um IPVA de R$800, mas você tem lá o apaniguado lá que está ganhando salário de 3 mil e muitas vezes sequer bate o ponto lá para o Estado. Não presta um serviço sequer. Não presta um serviço. Estão lá para poder dar cargo de diretorias que poderiam não existir. E se fizesse o enxugamento mesmo,
desses cargos aí sim eu vou te dizer uma coisa, aí tinha uma economia para o Estado. Mais alguma interação? Aí o Súlio novamente falando aqui, né? O Súlio está atento ao debate. O governo isenta os grandes impostos e toma o carro de uma pessoa que necessita. Não é? É o caso que eu citei aqui da JBS, que o governo anterior está inclusive sendo investigado aí pelo Ministério Público, e tomara que seja condenado mesmo e pague multa altíssima por isso, por ter dado isenção de R$1 bilhão. Estou falando de 1 milhão, não é 1 bilhão de reais para aquela empresa. Para quantos carros, hein? Não é quantos mesmo? trabalhadores? Eu acho quantos que- IPVAs? Eu acho que o IPVA, não sei quanto dá o IPVA de Goiás, mas acho que não dá 1 bi. Entendeu? Todo mundo isento de Todo IPVA. mundo isento de PVA. E aí não, vai dar para uma empresa que é a maior produtora de proteína do mundo. Do mundo. Porque tem sempre esses benefícios aí, BNDES, a Estado de Goiás também, e tantas outras aí, né? Que tem também que olhar que são feitos isso. É feito isso. E veja, tanto o governo passado quanto desse, quantos cargos em comissão que tem, que poderiam não existir. Para que e outras coisas também, tirar helicóptero tem que ser usado em emergência, o governo não pode ficar andando de helicóptero a qualquer momento não, sabe? E tantas outras coisas que poderiam enxugar a máquina, né? E aí não precisava espoliar, porque isso é espoliar o cidadão. Como eu falei no início da live... Espoliando e esfoliando. E espoliando também, porque espoliar é tomar o espólio, né? Tomar o que ele tem. Como eu falei no início da live aqui, por exemplo, no período feudal, lá dos reis, eles mandavam recolher o tributo. Os soldados chegavam lá. Se a pessoa não tivesse com o que pagar, não tivesse as moedas de prata ou ouro, que era desse jeito mesmo, eles levavam os filhos, eles partiam o homem da casa ao meio, eles levavam os porcos, tomavam tudo e punham fogo na casa. E isso era o quê? Espoliar o cidadão, para causar medo nos outros, que é o que o Estado faz. Pega a força policial, coloca na rua, e eles também, a polícia também está lá para obedecer a ordem do comando, né? Colocam eles ali, armando uma arapuca fazendária, de modo que a pessoa entra e não tem como sair, para poder tomar o bem da pessoa, obrigá-la a pagar. Ninguém está preocupado com segurança pública, com segurança das vias, porque, por exemplo, eu nunca vi uma blitz que tivesse cachorro farejador para descobrir droga em veículo aqui. Eu nunca vi. Por que o governador não faz isso? Faz uma blitz aqui nas principais, aqui dia de sexta, quinta-feira, e coloca cachorro, cão farejador para descobrir droga no carro dos outros. Eu não vejo isso. Qual outro meio que vai encontrar para achar cocaína em carro das pessoas, de traficante, se não o cão farejador? Faz isso, governador. Aí eu vou acreditar, sim, que, de fato, há uma preocupação com a segurança pública, né? Bom, vamos esclarecer aqui só um ponto, gente. Tem a contribuição do Marco Aurélio, que eu acho importante. Ele fala assim, concordo com a isenção, isso sim dá uma diferença. Mas falar que salário de funcionários é o problema, isso eu não concordo. Eu acho que acho bom deixar... Até porque existe na divisão do que se pode gastar ou não, o Estado ele tem uma destinação máxima que ele pode empregar com os servidores públicos. E aí você tem os servidores efetivos, você tem os servidores comissionados, existe toda uma diferenciação. Mas efetivamente o governo ele precisa de servidor para poder rodar. O governo também não roda sozinho, ele precisa de gente para trabalhar lá, para executar as políticas públicas. E também a gente não é contra salário de servidor, de maneira alguma. As pessoas têm que ser O que a gente está falando é de enxugamento da máquina. Mas enxugar a máquina. Por exemplo, eu tenho uma empresa, eu tenho um escritório de advocacia que é uma empresa, pessoa jurídica, há pessoas trabalhando ali, eu tenho funcionários. Agora, por exemplo, você acha que eu vou contratar um funcionário lá para agradar alguém e aumentar a minha despesa, aumentar a minha folha de pagamento? O particular, o privado, não faz isso. Por que o governo faz? Porque o dinheiro não é dele. Porque o dinheiro é da coletividade. E se, por exemplo, eu for administrar uma empresa que tenha 30 funcionários, mas ela roda muito bem com 6, eu vou mandar 24 embora. E não é que eu queira o desemprego, é porque é assim que funciona o mérito, a produtividade. Esses 24 vão arrumar novos empregos em locais que de fato necessitem dele. Agora, muitas vezes você vê a máquina inchada, principalmente comissionado, não estou falando de servidor público, concursado, que se enxugasse, sobraria muito mais, porque você vai pegar ticket médio aí de salários de 2.500. Então 60
são 130 mil reais, mais ou menos. Então é uma economia grande, fora as outras questões. E eu, pelo menos, enquanto defesa, doutor, tenho uma defesa aos servidores públicos, mas efetivamente nós temos máquinas públicas muito pesadas e pouco eficientes. Então, se nós tivéssemos uma máquina pública mais eficiente, com toda certeza mais dinheiro sobraria. Então, além da questão da folha de pagamento, principalmente a eficiência, o que as administrações fazem com o dinheiro que resta. Porque se tivesse uma boa gestão, com certeza o dinheiro sobra. Exatamente. Porque dinheiro tem. E só um dado para você, na administração pública federal, há 15 mil servidores somente para cuidar da folha de pagamento, coisa que a inteligência artificial faz. Por exemplo, no governo federal tem ainda a profissão de datilografista, tem ainda a profissão lá de fazer xerox, coisa que as máquinas fazem. Então, até quando vai ser isso? Por que não sobra dinheiro? Porque a máquina é pesada. Por que veio a inflação? Se você depois, uma hora, tiver um tempo e faz uma live sobre isso. Porque a máquina é muito pesada e o governo gasta muito com ele mesmo, ele tem que arrecadar mais e não sobra para investimento. Perfeito. Né? Ele concordou, é isso mesmo. E o Johnny tá dando parabéns aqui pela live. Valeu, Johnny. Bom, vou liberar, né? Doutor, muito obrigado pela presença. Se bem que o senhor está do ladinho aqui, né? Crimeia, aqui pertinho, mas obrigada por vir à Câmara, obrigada pelos esclarecimentos, parabéns pela atuação, parabéns por essa briga, por essa luta que não é de hoje. O senhor já tem tratado disso há bastante tempo. E se o senhor quiser ir comigo também lá em Brasília fazer essa peregrinação, está convidadíssimo. Claro. E o gabinete está de portas abertas para você. Ótimo. Eu agradeço aqui, vereadora Sabrina Garcês, por esse momento muito importante, essa luta muito boa que você está encampando aqui. Me coloca à disposição sempre que precisar para esse motivo ou outros que venha favorecer aí a sociedade como um todo, né? Nós trabalhamos para isso. Eu não estou aqui ganhando nada, não vou ganhar nada com isso. Não ganho um cliente com isso aqui, pode ficar tranquilo. Tá, minha área de atuação não é essa, mas o que eu quero é justamente isso. Eu luto pelo Estado de Direito, né? A gente tem que respeitar as instituições, o direito mesmo, tem que ser assim. E é de muita importância essa live, que as pessoas também se conscientizem para lutar por esses direitos. Então, agradeço muito. Uma boa noite a todos vocês também. Boa noite, gente. Obrigada, doutor Rafael Rocha. Rafael Rocha o quê no Instagram? No Instagram tá ADV_Rafael Rocha. Sigam ele lá, já dei uma passeada no Instagram dele, é muito bacana. E também acompanha a gente no meu Facebook, Instagram, Twitter, nas redes sociais. É sempre um prazer falar com vocês. Obrigada e boa noite. Boa noite.